Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Ketchup e hoje eu vou falar o que eu acho de Real Neighbor, de alguns atos do Real Neighbor e talvez até todos os atos. Então, se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Então, bora lá! Ato 1. Bom, galera, o ato de Relanempo começa da seguinte forma: você controla controla um personagem que tá aparecendo aí na tela e meio que você ouve uns gritos na casa do seu vizinho e tal. Então você vê que o seu vizinho tá aprontado alguma coisa dentro da sua casa. E aí você pensa, pô, se eu tô vendo isso, então é porque eu tenho que entrar. Então, ele entra, então a gente vai andando devagarzinho para espionar nosso vizinho. E aí, hum, e aí, meio que o vizinho, ele tenta aguentar o grito de seu filho, mas vê nós e começa a correr atrás da gente e nos pega. Deixando assim as duas crianças presas e deixando a chave vermelha na mesa, que tá no lado de cima. Depois disso, o nosso protagonista, ele acorda depois de uma hora de sono. Então, meio que o nosso objetivo é entrar na casa do nosso vizinho e descobrir o que ele está apontando. E nesse caso, temos que pegar duas caixas ou uma lata de lixo e entrar no lugar de estar a chave do carro e tá pegando o negócio. Nesse caso, gente, gente, esse ato é muito fácil, gente. É só você tá aí e tá pegando as caixas e eu acho que vocês já entenderam, né, gente? Como é. Quando a gente consegue entrar no porão, o vizinho entra das 300, então temos que desligar a energia. E assim, para quem é novato, esse puzzle é meio sadinho de se fazer. Mas só que se você tirou todas as cadeiras do lugar e você não fica perdido, e esse puzzle fica fácil. Mas só que aí você tem que abrir umas portas que é com energias e assim por diante. E aí quando conseguimos entrar, o vizinho aparece e começa a correr atrás da gente. E aí a gente tem que correr, mas meio que a porta ela tava trancada. E aí o vizinho ele acaba nos pegando. Ato 2. No ato 2, a gente acorda preso dentro do palácio do vizinho e misteriosamente a porta tá aberta. E se você olhar com antes, a gente consegue ver o aro. Mas não me explique por que ele tá lá. Então, a gente tira esse negócio e aí vamos passar pela tubulação de água e aí conseguimos entrar. E aí conseguimos sair. E aí o negócio fica complicado, porque a gente tá preso em um pequeno lugar com um vizinho que fica correndo atrás da gente igual um doido. Então a gente tem que achar uma forma de tirar ele da casa e meio que ligar os negócios de água para pegar o negócio que tá atrás da casa e conseguir pegar outra. E quando estamos pegos pela terceira vez, conseguimos ver a história do vizinho. E nessa parte por gente, mas o que aqui que vem a parte? Quando a gente está numa montanha russa, montanha russa, dentro da casa do vizinho, a gente sobe, sobe, sobe e sai daqui, receita. A gente sobe e, e aí, o Garrios cria uma mão e empurra uma menina. E eu acho que é uma filha do vizinho que morreu tudo.
que morreu quando a esposa dela, do vizinho morreu. E aí voltamos tudo de novo à noite. E aí tem uns puzzles pesadinhos de resolver e assim por diante. Depois de fazer tudo, a gente consegue escapar da casa do vizinho. Terminando assim o ato 2, que os puzzles eram mais altos e vocês acham que terminou? Nananina não. Olha só o que foi depois. Ato 3. Pô, no ato 3, o nosso protagonista, ele sai da vizinhança antiga para um apartamento, onde ele ainda tá com trauma da sua antiga casa. E bem, ele faz tudo que podia, mas ele faz tudo que podia, mas misteriosamente ele é meio que despejado do apartamento. E ele fica todo preocupado porque sabe que tem que voltar para a sua antiga casa. Então ele vê que não tem jeito, pega seus livros, ele vê o armário e pega coisas que as suas roupas provavelmente, vê a sua geladeira e acaba pegando uma maçã, porque vai que ele sente fome no meio do caminho. Então ele vai. Ele olha para o apartamento, parecendo que viu algo. E agora, gente, que as coisas começam a ficar tensas, porque nós voltamos para a nossa sabor vizinhança. A nossa antiga vizinhança. E aí, a gente vai com esse carro velho, que misericórdia. E quando nós voltamos, a casa de Theodore Peterson não está mais lá. Então Nick vai dar uma olhadinha de novo. E aí aparece o seu maior pesadelo, o trauma da casa. A sombra, que ela tenta assoprar ele, mas só que não tá certo, porque naquele momento só que não tá certo, porque ele sai correto no menor tempo possível. E então, a gente tá com a chave da nossa casa no nosso carro, então a gente pega numa casa daqui da velha que era nossa, e aí a gente volta. E aí a gente volta, vê até uma foto, gente, que a dica nossa. E aí, o Nick decide dormir depois do fantasma voltar e o telefone tocar misteriosamente. E aqui, o Nick, ele sonha e acaba vivendo os momentos do passado. Com o Theodore Peterson pretende uma criança de novo no Boral. E agora, gente, eu vou ter que atacar muito esse lado, porque os puzzles, eles são literalmente imemoráveis. Eu tô falando isso porque eu não quero que o soco dá uma coladinha dos puzzles bem na minha cara. Mas, pô, não tá nenhuma dica, bem pequenininha, aí é sacanagem, né? Imagina. E vocês devem estar asados. Mas Ketchup, os puzzles do ato 1 e do ato 2 são fáceis? E não, meu amigo. O do ato 3, pra você que não sabe, são mais piores. Aí você fala, mas Ketchup, dos jogos de puzzles, eles sempre dão dicas do que tem que fazer. E aí que você está enganado, meu amigo. Hello Neighbor não dá dica do que você tem que fazer. Você tem que andar pela casa e descobrir o que tem que fazer nos passos. E aí tem que ficar preocupado com o vizinho. E também que aí a do vizinho buga nesse ato, porque
A casa é grande demais, o vizinho não consegue até tudo. E esses desafios que tá fazendo, tipo no carrinho, é exato, porque você tem que olhar o que os caras, os manequins estão carregados e tem que se abaixar para eles não te ver. E agora veio o pior mesmo. Ato final. Nós chegamos no ato final, aonde o vizinho, ele fica enorme e a gente tem que fazer um monte de puzzles. Isso daí, gente. Até nisso, gente. Você tem que estar tocando caixas, dando sorte e assim por diante. Pra mim, gente, eu acho que não sei se é só pra mim, mas é um ato final. E aí que eu tava esperando um negócio mais bom, diferente dos outros. Pra quem não sabe, quando eu joguei Hello Neighbor no Roblox, eu fiquei sem saber absolutamente de nada o que tinha que fazer. E imagina se fosse o Hello Neighbor original. Aí não tinha como ter gravado essas gameplays, gente. E todo esse trauma é focado em um personagem. Bem, quando a gente consegue entrar na casa que estava na costa do vizinho, nos deparamos com a nossa versão criança. E aqui que começa a maluquice de verdade, porque enquanto a gente está brincando de avião e de carrinhos, a gente fica 1 minuto sem fazer nada. E ele vai conferir. E é nesse momento, gente, que o trauma do Nick acontece, que é um verdadeiro, literalmente, a sombra. Não sei se tá pra ver, gente, porque o cara não quer mostrar aqui no vídeo. Aí, ó, a sombra. Ela aparece no final pra dar um tapa no Nick criança, a gente tem que ficar na frente para protegê-lo. E aqui que começa de verdade, porque você tem que pegar caminhos diferentes, né, do Nick criança e você também tem que e você também fica grande e acaba ficar doente. Então você tem que proteger toda hora e assim por diante. E aí, quando derrotamos a sombra e ficamos gigantes, a gente vê o vizinho na casa nos olhando, como se tivesse pedido ajuda. E a sombra no outro lado, tentando entrar no quarto do vizinho. É porque o vizinho, ele meio. E o vizinho colocou uma cadeira ainda. E é porque o vizinho meio que sofreu um acidente de carro com sua esposa. E aí a sombra veio como um negócio que ele fez. Mas ok, gente. E aí, gente, tem uma porta de saída e a gente tem que ir lá. E aí ele acota bem melhor e continuando com a mudança. Então é isso, galera. Obrigado e antes de dizer tchau, eu não acho o Hello Neighbor soco ruim. Eu até acho bom, mas não toma dicas no puzzle. Aí já é demais. Então, galera, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Até o final, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!